Boa noite, colegas. Eu não posso me furtar, antes de iniciar, de falar um pouco como é que foi os bastidores disso. Há um mês atrás eu estava com o Noronha e ele disse: Dale Grave, prepara uma palestra aí de mais ou menos uma hora e meia, nós vamos pôr 2 debatedores, um evento simples, só para você ali, o pessoal do direito do trabalho. Daí a coisa foi mudando. Não, em vez de 1h30, você fala 40 minutos. Depois 30. Ontem ele falou assim, olha, você me fala no máximo 22 minutos, não é uma palestra só com você, no meio da nossa festa de 85 anos. E eu vejo agora a importância desse evento, a envergadura desse evento. E é uma honra, sem dúvida nenhuma, estar aqui com vocês no meio dessas referências, desses ícones do direito aqui presentes. Eu quero saudar inicialmente ao presidente do Conselho Federal, o Dr. Cláudio Lamáquia, quero saudar o Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, presidente do IAP, e quero saudar o meu amigo José Augusto Araújo de Noronha. Eu não sei qual predicado eu daria para ele, se ele é incansável e vibrante ou se ele é vibrante e incansável. Mas a verdade é que nós estamos como testemunhas aqui da sua gestão tão profícua e tantas coisas já foram feitas até aqui. O tema que foi colocado, os desafios da advocacia nesse momento atual, modernidade líquida, é um pouco essa festa. Se nós formos ver o que é modernidade líquida, é isso aqui, né? Se você pega um coral que canta J Quest no meio de pessoas ilustres e no meio de uma solidez que é a instituição da OAB, essa mistura é pós-modernidade, que Zygmunt Bauman, o sociólogo alemão, polonês, que morreu agora há pouco, chama de modernidade líquida. Por que se chama modernidade líquida? A nossa OAB, ela se iniciou numa era moderna, 1932, e hoje nós estamos comemorando seus 85 anos numa era pós-moderna. E é isso que eu quero falar bem rapidamente, prometo que não vou passar do razoável, 15, 20 minutos será suficiente nessas alturas do campeonato. Vejam que a modernidade ela era sólida, postulados sólidos. Se existe algo que possa retratar, expressar a modernidade, é a nossa bandeira do Brasil. Com base no postulado de Augusto Conte, que dizia ordem por base, progresso por fim, nós temos a nossa bandeira, ordem e progresso. Isso é modernidade. Ética, princípios sólidos, verdades absolutas. E o nosso direito foi visto enquanto ciência a partir dessa era moderna. Um direito dogmático que não permitia meios de integração, a única interpretação era gramatical, e ali se desenvolveu enquanto ciência. Verdades absolutas. Nesta quadra moderna, nos venderam um peixe, dizendo que o conhecimento é sempre certo, objetivo e bom. Mas aí eu lhes pergunto, será que o conhecimento científico realmente é certo? Ora, nós sabemos que a ciência ela varia de acordo com os paradigmas. Assim, quando descobriram o genoma, por exemplo, mudou totalmente o paradigma. A ciência não se entende. Hoje nós não sabemos o que é pior, se é margarina ou manteiga. Nós não sabemos se o ovo dá colesterol ou não dá colesterol. A ciência não se entende. Não é possível nós asseverarmos com tanta convicção, como quiseram os modernistas, que todo conhecimento é certo. E nem objetivo. Ora, os livros de história estão carregados de subjetividade. Se nós pegarmos as nossas cartilhas, vamos ver que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Sim, mas não tinha índio aqui antes. Como é que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Mas já tinha gente aqui. Ah, mas a história oficial, carregada de subjetividades, nos conta que numa caravela, o navegador Pedro Álvares Cabral chegou aqui, e aí os jesuítas evangelizaram os índios. Tem uma música do Legião Urbana, Índios, que fala como é que foi tudo isso sob as lentes dos índios. E lá pelas tantas eles dizem, nos deram espelho, mas vimos um mundo doente.
O próprio Michel Foucault, ele diz que quando nós verificamos e investigamos um discurso, nós temos que ir na arqueologia do saber, nós temos que ir no contexto do discurso, nós temos que investigar a tática de submissão do discurso oficial, que ele chama de genealogia do poder. Então, aqui nós já percebemos que o que nos foi vendido, que todo conhecimento científico é certo, objetivo e bom, ruiu, porque o conhecimento também não é bom. Verifiquemos, por a indústria farmacêutica, gasta rios de dinheiro para nos vender remédio, mas será que essa indústria farmacêutica ela está interessada em pesquisar a cura das doenças? Pegue, por exemplo, a divisão do átomo. A divisão do átomo que é festejada no avanço da pesquisa, mas a mesma descoberta nos trouxe a bomba atômica, nos trouxe duas grandes guerras mundiais, e nesta quadra moderna nós verificamos genocídio, nós verificamos uma concentração de renda na mão de poucos bilionários. E a bandeira da França, que inaugurou essa quadra moderna, onde dizia que nós deveríamos ser livres, a liberdade é azul, iguais, a igualdade é branca, e fraternos, a fraternidade é vermelha, também não deu certo. E aí, então, surge a pós-modernidade. O que é esse tempo chamado pós-moderno? É a crítica que se faz às promessas da modernidade que não aconteceram. E aí começamos com os documentários de Mark Moore, no cinema Woody Allen criticando o jeito americano de ser, as músicas do hip-hop, a dança de Deborah Coker, o Circo de Soleil, as pinturas de Juan Miró. Aí começam as expressões que criticam esta solidez da modernidade. Até que vem Zygmunt Bauman e diz, a modernidade é líquida. O tempo de hoje é um tempo líquido. Por quê? Porque os líquidos têm uma vida útil. Quando você compra um líquido, tem data de validade, ao contrário dos sólidos. E a nossa pós-modernidade, ela tem um prazo de duração. Tudo é versátil, tudo é efêmero, tudo é volátil. Não há nada mais duradouro, os laços são frouxos, as pessoas não se perpetuam no emprego, as pessoas não se perpetuam nos casamentos, as relações comerciais, as relações de fidelizações com clientes, tudo é líquido, tudo é efêmero, tudo é multiforme, tudo é ambivalente. O próprio Freud, quando ele criticava o seu tempo, e já com base em Nietzsche, há quem diga que Freud plagiou Nietzsche, existe até uma obra recente de Michel Onfray, Crepúsculo de um Ídolo, e que prova que todas as ideias de Freud não são originais, a ideia de pulsão, a ideia de prazer, foram todas baseadas em Nietzsche. Mas independente disso, porque Freud era um judeu muito inteligente e tem sim o seu valor, ainda que as suas ideias não sejam tão originais, mas tem o seu valor. Freud escreveu em 1929 O Mal-Estar na Civilização, um clássico, para dizer que as nossas pulsões de prazer, elas são submetidas às restrições da civilização. E aí ele cria uma teoria que ele chama de adiamento da gratificação, onde ele diz que quando você educa um filho, você tem que ensinar para o teu filho primeiro a obrigação, depois a diversão. E filho maduro é aquele que aprende desde cedo que primeiro é a obrigação, depois a diversão. Nós, advogados, sabemos disso, né? Porque a gente começa e depois, lá na frente, vem a gratificação, os honorários, e quando vem. Então, nós aprendemos bem essa lição. Isso é a solidez. Só que na pós-modernidade, nós invertemos. Primeiro vem a diversão e depois a obrigação. Vivemos hoje uma época que os filósofos chamam de hedonismo. Hedonismo, que vem do grego eudemoné, que significa prazer. Tudo é pautado no prazer, no carpe diem. Subvertemos os valores. Os laços são frouxos. Quer um exemplo da pós-modernidade? Aquela tecla curtir do Facebook.
Quem lê muito dá uma moralzinha, pô, eu curto você, você curte eu, uma reciprocidade, e está tudo bem, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mesmo com a internet fraca, o curtir vai. E quer dizer, aquilo ali é pós-modernidade. O Facebook é pós-modernidade. A capacidade que nós temos de deletar pessoas inconvenientes num toque de teclado é pós-modernidade. Esse é o tempo presente, que um cantor latino disse, tudo junto e misturado fazendo a festa. Nós poderíamos dizer que pós-modernidade é exatamente o que o cantor latino disse, tudo junto e misturado fazendo a festa. Ou o mote da Nike, just do it, apenas faça. Ou o mote da Coca-Cola, enjoy, saboreie, curta. E é nesse sentido que Boaventura de Souza Santos faz uma indagação. Será que este tempo de transição que nós estamos vivenciando, da modernidade, onde nasceu a OAB, e a pós-modernidade atual, é um momento de ruptura ou de mera continuidade? No meu sentir, não é nem ruptura nem continuidade. Nós estamos apenas turbinando os valores que já existiam na modernidade. E é por isso que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chama esse tempo de hipermodernidade, porque tudo é turbinado. Vamos pegar os 3 pilares da modernidade. O mercado. Ora, o que caracteriza a modernidade é quando os burgueses começam a comercializar os seus produtos, inicia-se a ideia de capitalismo, inicia-se a ideia de mercado. Acabou o mercado? Não. Hoje nós temos um mercado turbinado, nós compramos tudo, compramos inclusive na internet, ao ponto de Jean Baudrillard dizer, ser livre é poder consumir o que eu desejo. O segundo pilar da modernidade, tecnologia. A modernidade se inaugura com a máquina a vapor, tecnologia nas relações de trabalho. Eu pergunto para vocês, nós rompemos a tecnologia? Não. Nós temos uma coisa que se chama smartphone. Nós temos algo que se chama nanotecnologia. Os japoneses são de vanguarda nesse sentido. Colocar num pouquíssimo espaço de tempo, em que peço meu celular não ser tão pequeno assim, num pequeno espaço de tamanho, várias tecnologias. E aqui nós temos filmadora, temos música, temos internet e temos telefone. Vejam que a tecnologia, ela dita as nossas regras. A era do descartável, hoje nas relações, nada mais é do que esse sentimento de descartar eletrônicos que ficou arraigado em nós e hoje estamos descartando não só os produtos, mas os nossos relacionamentos. E, finalmente, o homem, o terceiro pilar. A modernidade inaugura o homem no centro. Na Idade Média era o teocentrismo, era a fé, a igreja no centro da história. A modernidade, a partir de René Descartes, coloca o homem no centro da história. Aí vem Immanuel Kant e fala do seu imperativo categórico. Aí ele diz, trate os outros como você deveria, como você gostaria que tratassem a si mesmo. Veja que interessante, a moral na Idade Média é Deus está vendo. A moral na modernidade é o imperativo de Kant. Não faça aos outros aquilo que você não queria que fizesse a você. E a moral na pós-modernidade é sorria, você está sendo filmado ou fotografado. Conforme o contexto, nós mudamos até mesmo o sentimento de moral. E vejam os senhores que é justamente nas sociedades de massa que nós verificamos o principal perfil do homem pós-moderno. O homem pós-moderno é digitalizado, ele tem pressa, vocês estão com pressa agora, todos nós estamos com pressa, nós não temos muita paciência, porque antigamente você ir a um evento era uma opção, era a opção da semana. Hoje nós temos tantas opções que os eventos têm que ser muito interessantes, as aulas, as palestras, os filmes, porque nós temos muitas opções. Então nós temos pressa, nós temos ansiedade. Esta é uma marca da pós-modernidade. E um homem narcísio, um homem vaidoso. Gilles Lipovetsky diz que nós temos uma hipertrofia do ego, professor Hélio. Todo mundo quer sair bem na foto.
Instagram, Facebook, os homens querem mostrar o bíceps, as mulheres querem mostrar que estão mais magrinhas. Quer dizer, nós estamos... E não são só as mulheres que são vaidosas, os homens hoje também são muito vaidosos. Há um exibicionismo que toma conta. Vejam que Bauman diz que o nosso Facebook é um confessionário eletrônico. Acordei feliz, comi feijoada, a juíza eu odeio. Vou matar um petista hoje. Quer dizer, as pessoas vão descrevendo, estou no parque, vou no jogo do Atlético, que inclusive o Noronha já me avisou que quer ir no jogo do Atlético hoje ainda, né? Então as pessoas elas vão narrando, é um confessionário eletrônico. E aí tem o bravo, estou com raiva da juíza, existe o carente, alguém pode me dar um boa noite? Esses dias eu estava no Facebook e disse... 1h30 da manhã, eu sem sono, fui no Facebook, alguém pode me dar um boa noite? E eu ia escrever boa noite, falei, essa pessoa está tão carente que eu não vou mexer, vou deixar ela dormir. Amanhã é meu aniversário, as pessoas já contam, porque dizem, não vão esquecer, amanhã é meu aniversário. Rogéria não fez isso. Vou deletar todos os amigos que não me curtem. Esses dias eu vi uma frase, essa é carência, gente. Vou deletar todos os amigos que não interagem e não me curtem. Nós vivemos um momento de mistura e diversidade. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, ele diz, entre luz e sombra, descortina-se a pós-modernidade. O rótulo genérico que abriga a mistura de estilos, a descrença no poder absoluto da razão e o desprestígio do Estado. No meio desta sociedade de massa, existem, e aqui é uma expressão de Michel Maffesoli, as tribos urbanas. Nós temos a nossa tribo dos advogados. Tem a tribo da academia, tem a tribo do escritório. Essa expressão não é minha, é a expressão de Michel Maffesoli, para dizer que, apesar de nós vivermos em grandes cidades, metrópoles, existem as tribos. E na nossa carência, apesar de querermos laços frouxos, vejam que paradoxo, ao mesmo tempo, nós não queremos nada com muito compromisso, mas nós queremos pertencer a uma tribo, a uma galera, para ter um respaldo. E ele diz que esta é a necessidade que nós temos de estar num grupo de WhatsApp, de nós termos o nosso grupo de Facebook. E onde é que fica o direito no meio de tudo isso? Onde é que fica nós, advogados, no meio de tudo isso? A primeira observação que eu faço é uma crise de legitimidade. Se essa sociedade é tão misturada e diversificada, quando se edita uma lei nova, com certeza ela vai desagradar muita gente. Nós aprendemos, no primeiro ano da faculdade, que toda norma jurídica é reflexiva. Ela tem que refletir os anseios da sociedade num dado momento histórico. Mas como? Se a sociedade está fragmentada, quando eu dito uma lei, ou vai agradar ruralistas, mas vai desagradar ambientalistas, ou vai agradar trabalhadores, mas vai desagradar empresários, ou vai agradar os religiosos, mas vai desagradar a bancada GLBT, ou vai agradar os bancos e vai desagradar os consumidores. Então, o direito vive uma crise de legitimidade. A segunda observação que eu faço para nós, operadores do direito, é a questão da ética e da estética. Nesse momento, vale muito mais a estética do que a ética. O que é a estética? A estética é beber um bom vinho, a estética é comer uma boa comida, é mostrar que eu estou em Paris. Isso é estética. E hoje as pessoas estão mais preocupadas com a estética, a esteses, mostrar do que a própria ética. Só que a ética nos é muito cara, principalmente para nós advogados. Hoje nós somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil na ativa. Hoje existem 1.200 faculdades de direito no Brasil, enquanto que a soma de todas as faculdades de direito no mundo é 1.100. Ou seja, o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as faculdades de direito do mundo inteiro. Nós vivemos um grau de intensa competitividade, concorrência, e aí nos é cara a ética.
Nós temos que colocar um limite entre o que é publicidade e o que é propaganda comercial. Nós temos que equacionar a discrição do advogado com a angariação do cliente. E a ordem precisa dar uma resposta para isso, porque está todo mundo perdido. Até que ponto eu posso divulgar a minha marca? Será que a advocacia caminha para uma commodity? Ora, o que é commodity? É uma matéria-prima bruta de larga escala, cujo preço é variável conforme a lei da oferta e da procura. É o petróleo, é o café. Será que com esta profusão de faculdades, estes 1 milhão de advogados, nós estamos caminhando para uma advocacia de commodity, onde os clientes vão procurar apenas os honorários mais baratos? Ou será que eles estão procurando a grife na advocacia? E a grife seria a antítese disso. A grife é a assinatura de um estilista num artigo de luxo. No meu sentir, caros colegas, nem commodity e nem grife. Munus público, como disse o nosso presidente Lamarck. Munus público. A advocacia não é uma profissão qualquer. Não somos mais apenas um profissional liberal. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável na administração da justiça. E isso não é pouco. Sem advogado não se pode concretizar uma das 3 esferas de poder, o judiciário. É nesse contexto que eu vos desafio. Num contexto onde se diz que na pós-modernidade não cabe mais grandes discursos, na expressão de Lyotard, onde a nossa linguagem tem que ser mais linear, mais objetiva, em tempos de emoji, coraçãozinho, nós não vamos pintar a nossa petição com coraçãozinho e nem por polegar positivo. Mas está na hora de nós diminuirmos e reduzirmos o nosso juridiquês. Não cabe mais juridiquês. Isso é anacronismo. A nossa linguagem tem que ser mais objetiva. E a pós-modernidade, ela tem também esse aspecto. Ela combina razão e emoção. O que o juiz quer é uma interlocução com a parte. E aí vem o novo CPC e diz que o processo se torna uma arena mais democrática, no princípio da colaboração, no princípio da cooperação, no princípio de um contraditório mais amplo. O advogado hoje é mais estratégico, não é só copiar e colar. O advogado hoje tem que fazer o overruling, ele tem que fazer o distinguish da jurisprudência, ele tem que saber qual que é a ratio dissidente das altas cortes, das excelsas cortes, para aplicar ou não no seu caso concreto. Eu quero terminar aqui trazendo uma última característica, que os filósofos dizem que a nossa sociedade é atomizada. O nosso desejo é ficarmos numa espécie de bolha climatizada com computador e internet rápida, acessando o que nós queremos. Não existe mais aquela ideia de reunir a família em torno de uma televisão onde todo mundo vai ver o mesmo Jornal Nacional ou a novela. Cada um vê o que quer no seu monitor. Não existe mais sequer almoçar ou jantar junto em família. Raras famílias fazem isso ainda. É uma sociedade individualista, é uma sociedade atomizada, é uma sociedade que tem aversão a sindicato e a partidos políticos. E até quando vamos para a rua protestar, ninguém mais quer que uma bandeira nos represente, ou uma legenda, ou um partido. Temos uma certa aversão a sermos representados por um grupo. Apenas 16% dos trabalhadores são sindicalizados. Apenas 11% dos eleitores são filiados a partido. Mas aí vem a Ordem dos Advogados do Brasil, extremamente prestigiada, na contramão dessa tendência de aversão à representatividade. E aí eu me pergunto, Noronha, por que a Ordem consegue manter a sua solidez nesta maré pós-moderna, atomizada, individualista, apressada?
Talvez porque a ordem está se superando no tempo e no espaço. Mas quem responde essa pergunta é Rui Barbosa, quando diz: o que torna uma instituição anacrônica não é a sua antiguidade, mas a falta de decoro daqueles que o representam. Felizmente, nós temos uma ordem com pessoas imbuídas dos nossos objetivos, pessoas que nós podemos colocar uma placa e dizer: esses nos representam. Eu termino aqui fazendo uma pequena reflexão com os meus colegas. Ser advogado hoje exige muitas demandas. Atualizado, atento à ética, conectado, linguagem escorreita, porque se você não sabe escrever, meu filho, vai mudar de profissão, isso é a base. Sem receio de se indispor com o juiz, sem receio de impor limites a clientes atrevidos ou maliciosos. Tarefa simples? Não, mas apaixonante para mim e para você. Muito obrigado.